Começando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste nos corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Eu não vou entrar nessa primeira parte numa introdução do encontro passado, não, porque tem muita coisa, muita coisa. Eu fiz, se não me engano, foi 11 ou 12 slides, mas com slides que, assim, com bastante conteúdo. Foi difícil deixar a coisa para trás, foi muito difícil deixar a coisa para trás. Mas eu também não quero correr. Eu quero que seja bem assimilado, porque da mesma maneira, eu me preparando, eu fui impactado com as leituras, com os slides, criando os slides. Eu gostaria que também fosse frutuoso para você. E a gente fazer correndo, só para dizer que leu, acho que não vale a pena. Então vamos devagar. Estamos em casa, tem tempo. E aí, conforme for, se for o caso, a gente aumenta mais um encontro sobre oração. Eu gostaria muito, se fosse um curso, né, como eu vou ainda elaborar, para de repente fazer ano que vem, eu queria parar nos detalhes, nas passagens bíblicas, nas leituras do catecismo, porque é muito difícil tirar pontos essenciais, por isso eu fiz slides cheios, mas eu gostaria muito que vocês também tivessem uma leitura sobre, né, mas não só uma leitura sobre, mas que aquilo que vocês estão lendo transforme em ações de oração. Sobre tudo isso. Para que a gente dê qualidade à oração, mas também, como, né, a Márcia muito, no encontro passado, ela colocava a mão no ouvido de fato. Se oração é relação, é um ato de relacionar-se, onde eu falo, mas também eu escuto. E para ouvir é preciso silenciar-me para que a voz de Deus fale. Então, são atos, vocês vão ver nos slides do catecismo, dá esses caminhos, dizem alguns pontos que são pontos difíceis, mas são pontos que a gente tem que trabalhar. Então, deixa e permita que as leituras que a gente for fazendo confronte com suas ações de vida. Vocês vão ver, são textos belíssimos, porque assim, você leu o compêndio, né? Vou mostrar assim, mais uma vez, você leu o compêndio? O compêndio, vocês estão vendo aqui? Tem os numerozinhos aqui, né? Não sei se dá para ver. Estão vendo? Aqui assim, ó. Então, o compêndio, ele faz citações do catecismo. Então, para um bom estudo, você pega o compêndio e abre o catecismo do lado. Só que o catecismo, ele te joga muitas vezes por rodapé. Então, o rodapé te envia para a Sagrada Escritura, te envia para texto dos santos, e aí você não para, você faz um estudo completo. Então, eu formei os slides assim, compêndio, joga para o catecismo e joga para umas partes das Escrituras. Aí fui pincelando aquilo que eu acho importante para a gente partilhar, tá bom? Vou compartilhar a tela. Eu estou permitindo, né, que vocês abram o microfone, então a gente vai trocando voz. Cada slide peço para que alguma pessoa abra o microfone e leia. De repente, se alguém esquecer o microfone ligado aí, tiver cachorro latindo ou tiver uma rádio falando, televisão falando, aí a Rita, por favor, doutora... a Rita mudou. Ex-doutora Emma, agora a Rita Luzier. Aí procura aí, por favor, e me ajuda silenciando o microfone, tá bom, Rita? Vocês estão vendo? Tá vendo? Tá aparecendo para mim aqui, porque aqui aparece 3 telinhas na lateral.
Marisa Butler, da Polônia. Rafaela, que agora é Pedro Lima Brasil. E Maria de Fátima, de Portugal, porque Maria de Fátima apareceu em Portugal. Então, temos aqui diversas culturas. Deixa eu começar a... Coloquei a mesma capa, da onde a gente tirou, vamos dizer, nosso curso. Catecismo, estudar o catecismo, estudar o compêndio e meditar. Daqui a pouco a gente vai ver sobre oração contemplativa. Oração de meditar as escrituras. Uma voz, por favor. Abre o microfone e leia para mim. Capítulo 2 do Catecismo. Começa com 2650. Alguém, por favor. A oração... Vai. A oração não se reduz ao brotar espontâneo de um impulso interior. Para orar é preciso querer. Não basta saber o que a Escritura revela sobre a oração. É também indispensável aprender a rezar. Compêndio 557. Implica contemplação, estudo e compreensão das realidades espirituais de que se faz experiência. Aqui eu queria só fazer uma pequena explicação sobre a matéria da teologia da graça. Não basta, como é que está escrito aqui? Um impulso interior para orar. É preciso querer. Lembrem, no encontro passado nós falamos que a oração é um impulso de Deus, do Espírito Santo. É ele que antecede. O estudo da graça diz que a graça antecipa, nos impulsiona, nos move. Mas não é somente a graça. A doutrina católica fala sobre graça e natureza. O que significa isso? A graça de Deus age, ele antecipa, mas nós precisamos corresponder, dando sim ou não. O catecismo, ele abre esse capítulo 2 com uma ação de oração dizendo: é preciso querer, é preciso buscar. Então é preciso que você corresponda. Você dê o sim. Uma imagem clara para a gente, um exemplo claro para a gente é aquela parte de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e faço morada. Então, eu não lembro uma frase de um santo, mas ele dizia que a oração é uma fechadura onde só tem a parte de dentro. É você que abre. Não é Deus, não é o Espírito Santo que vai penetrar contra a sua vontade. É você que tem que pegar e fazer a ação de abrir a porta. Então está dizendo aqui que não é somente um brotar de um impulso interior. É preciso que a tua natureza corresponda dando sim. Olha, eu quero. Então é preciso que eu também, na minha natureza, responda. Olha, eu preciso orar. Eu preciso parar. E aqui o catecismo ele abre dizendo: implica contemplação, olha só, estudo e compreensão. Veremos lá na frente, e é interessante que vocês vão perceber, ou vendo amigos seus paroquianos, ou vendo em vocês mesmos, um pecado chamado pecado da presunção. Onde eu começo a pegar a oração e dizer assim: ah não, eu tenho muita coisa para fazer, não vou perder meu tempo rezando, porque eu tenho várias coisas. É um pecado da presunção. Quando você fala isso, que eu tenho muitas atividades, eu não tenho tempo para rezar, quem é o protagonista da ação? Você. Olha o pecado da presunção. Eu não preciso de Deus, quem faz sou eu. Ah, vou fazer. É que nem a... Tô lembrando aqui. Eu não sei se acontece na tua pastoral, no teu movimento. A minha esposa comentava muito comigo, né? Alguns grupos lá atrás, né? Para não dizer que foi ninguém, lá atrás dizia assim: vamos, gente, vamos fazer uma oraçãozinha aqui rapidinho para a gente iniciar o encontro. Vamos fazer uma reza aqui rapidinho para iniciar o encontro. Ou seja, você colocou o encontro, a tua atividade, acima da tua experiência de oração. Então você está trocando os valores. Lembra que eu falei? O nosso encontro vai ser para a gente dar qualidade à nossa oração. Quando eu estou falando assim: ah, vamos rezar rapidinho, porque a gente tem que fazer. Olha só, fazer. Eu estou colocando eu como soberano.
a minha ação. Por isso lembrar da teologia da graça. Graça antecede, precede, mas a minha natureza corresponde. E a nossa ação será muito mais eficaz quando eu silenciar o meu ativismo para que o Espírito Santo tenha voz. Muitas vezes a gente não deixa. Não é isso? Agora vamos para as fontes da oração. Lógico, começamos assim. Implica contemplação, depois falaremos sobre isso. Implica estudo e compreensão. Então, o estudo em quais fontes? Então, o compêndio vai resumir aquilo que está no catecismo. Continua aí a voz. Acho que é da Tereza, né? Sim. A palavra de Deus, a liturgia da igreja, as virtudes teologais são fontes da oração. Quais são as virtudes teologais mesmo? Eu esqueci. São 3. Fé, esperança e caridade. Esperança e caridade. Caridade? Que isso, a Rita tá estudando, hein, gente? Toda Caridade, né? Isso. Então, ó, as fontes. Lembremos, todo batizado recebe de forma plena essas virtudes teologais que nos dirigem a Deus. Fé, esperança e caridade. Olha, se eu perco a fé, se eu perco a esperança, eu perco o meu relacionar-me com Deus. Uma outra fonte. A Graciano, de Deus. Oi? A gente frequenta a CVM e os meus netos já foram às virtudes teologais. Qualquer dia eu vou postar de novo. Um foi a fé, outra verdade e a esperança. Foi muito lindo, eles vestidos de anjo. Boa ideia para catequese, ó. Boa ideia, muito bom. Uma outra ação fundamental para uma fonte de oração é chamada, ali na primeira linha, Lexio Divina. O que é uma Lexio Divina? Lexio Divina é você mergulhar na passagem. Eu não estou lendo o gibi da Turma da Mônica Magali. Eu não estou vendo a história do X-Men. O que mais que era muito famoso? A Marvel, né? A Thor. Eu não estou lendo isso. Eu estou lendo uma palavra que transforma vida. Então é preciso eu pegar nos pequeninos detalhes. Eu tinha uma professora de Sagrada Escritura que ela dizia o seguinte, e uma das disciplinas era Escritos Joaninos. E eu nunca esqueci, e de fato, quanto mais eu estudava, eu percebia. Ela dizia, o Evangelho de João, se João colocou uma vírgula ali, se João colocou uma pausa ali, é porque tem sentido. O Evangelho de João é o evangelho mais difícil de ser estudado. É o evangelho por excelência teológico. O evangelho da águia, né? Lembra da imagem da águia? A águia que vem do céu no rasante. No princípio era o verbo estava junto de Deus. Então o evangelho de João, ela sempre falava, se ele botou uma vírgula, estude e compreenda. Uma boa Bíblia divina, ela é a leitura orante. Você lê, mas você está orando, não é uma leitura pura e simples. Exatamente. Eu até recomendei para comprar, porque o padre Paulo Ricardo me recomendou, eu segui as orientações dele e é meu estudo diário. Toda a liturgia diária eu faço iluminada pela Bíblia do Peregrino, que traz rodapés muito grande. Nesse rodapé é Alonso Schuck, uma coisa assim, é um belga, se não me engano. Ele direciona para outras partes da Bíblia e você vai pegando todo o contexto e você vai vendo como é que a Bíblia tem um conjunto de leitura que a Dei Verbo apresenta. Ou seja, eu estou dando essa introdução para dizer que a Lexio Divina, como disse aqui, leitura orante, o mergulho nos versículos é uma da fonte das orações. A liturgia da igreja, sobretudo no domingo. Olha, lembrem como é que começa a missa, acabando os ritos iniciais. O padre fala, oremos. E aí o padre faz sempre, ou deveria fazer, uma pequena pausa, onde aquele que é a figura de Cristo, sacerdote, recolhe toda oração da Assembleia Litúrgica. Sobretudo na oração de ação de graças, na Eucaristia. A liturgia das horas, que é uma sequência, é uma continuidade da liturgia da igreja. Tudo isso que é apresentado, o Catecismo, o Compêndio apresenta, são fontes. O que significa uma fonte? A fonte, quando eu acho uma fonte de água, eu vou lá para beber. Então, a fonte é para nós bebermos desta fonte. Então, está apresentando os meios na qual a gente pode ter um estudo
e compreensão. Tereza, por favor, termina aí com São João Maria Vianney. Olha que lindo. Eu vos amo, Senhor, e a única graça que vos peço é de vos amar eternamente. Meu Deus, se a minha língua não pode repetir a todo momento que vos amo, quero que o meu coração repita tantas vezes quantas eu respiro. Olha que lindo. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus por todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Ou seja, todo o nosso ser deve ter fixo na nossa consciência, no nosso coração, na nossa vontade, na nossa paixão, Deus. Então, todas as minhas atitudes deveriam ser baseadas como? Ele é o centro. Né? Tem uma música do Frei Gilson que diz, né? Tu és o centro. E ele tem um vídeo no YouTube muito bonito, onde faz uma pregação. Nada pode ocupar esse lugar. Nem mesmo marido e esposa, nem filho, nem pai, nem mãe. É ele o centro. Depois que eu coloco ele no centro, que aí no meu relacionamento humano, as pessoas vão ocupando o seu devido lugar. Mas quando eu tiro ele do centro, provavelmente eu estou cometendo o pecado de idolatria. Eu substituí aquele que é Deus por alguém ou por alguma coisa. Entende? Seguindo, uma outra voz. Guias para a oração. Como é que os santos são guias de oração? Os santos são modelos de oração e a eles pedimos para, junto da Santíssima Trindade, intercederem por nós e pelo mundo inteiro. A sua intercessão é o mais alto serviço que prestam ao desígnio de Deus. Ih! Foi arrebatado? O que será que o... Ah, foi. Tadinha, travou. Ué, cadê ela, gente? Acho que ela acabou de ler. Eu escutei testemunhas. Obrigado, Marisa. Acho que é... Não, Marisa não. É Marisa. É Marisa. É, obrigado. Mas acho que picotou, mas sem entender. Primeiro, vocês perceberam que eu coloquei um anexo lá em cima? Recomendo ler o Caminho da Oração. O compêndio e o catecismo, nesses parágrafos, vão trazer a oração que se dirige ao Pai, por meio de Cristo, ou seja, é pelo nome dele, na força do Espírito Santo. Então, cada parágrafo vai trazer uma das pessoas da Trindade. E depois fala também de Maria, que nós já falamos no encontro de Mariologia. Nós podemos rezar para Maria, podemos rezar com Maria também. Entendeu? Então, Maria também é um meio, uma fonte de oração. E aí, ele chega nesses guias para a oração. Por que eu coloquei? Primeiro, o que é um santo na igreja? Ele é um caminho diferente de Cristo? Evidentemente que não. Então, o catecismo ele coloca em outro parágrafo explicando isso. Primeiro sentido dos santos é modelo. Modelo. O modelo de segmento na qual ele imitou Jesus. Parece, uma vez eu estudava, isso muito tempo atrás, na matéria eclésia, quando a irmã falava assim, que você não lendo São Paulo direito, você confunde São Paulo com uma pessoa soberba. Porque São Paulo vai chegar ao ponto de dizer, sede meus imitadores. Então, assim, que absurdo. Ele não deveria falar sede imitadores de Cristo? Mas ele fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, quando eu olho um santo, eu posso imitá-lo na medida que ele imita Cristo. Então, quando o compêndio, o catecismo traz essa nuvem de testemunhas que Hebreus 12:1 diz sobre os santos, eles estão dizendo assim, que os santos nos apresentaram modelos de vida orante. São João da Cruz, né? Aquele livro, A Imitação de Cristo, você vê o modelo de oração em Francisco de Assis, São Domingos, você vê um modelo de São Felipe Neri, Dom Padre Pio.
Por exemplo, se alguém tiver dúvida, devo ou não devo rezar o terço? Veja a vida de Padre Pio, essa vida extraordinária. Agora veja quantos rosários por dia Padre Pio rezava. Agora compara, quantos rosários por dia eu rezo? Aí muitos vão dizer assim, e rosário não, a terço até vai. Não é assim? Então nós temos modelos. Os santos nos apresentam modelos de espiritualidade. Quer ver um exemplo? Os franciscanos da Toca de Assis. É algo belíssimo. A maneira como eles se apresentam de vestimenta, como eles se apresentam aos pobres, mas não abrem mão da espiritualidade da adoração. Vocês já escutaram as músicas da Toca de Assis? Já tiveram uma experiência de ouvir? Eu falo, né, nessa pandemia, lá no início, a Toca de Assis, num jeito muito simples de um celular, fez uma live de quase 4 horas. Você conhece essas músicas, são as músicas que tocam na missa. Tudo a Toca de Assis. Uma espiritualidade de pessoas orantes, que tem uma espiritualidade na adoração de uma forma incrível. Quer ver um exemplo muito palpável para a gente? Dizem que o carisma na Canção Nova, no livro que eles têm de obrigações, tem lá um meio de espiritualidade. Acho que é 30 minutos de adoração todo dia, visitar o sacrário, estar ali em silêncio, adoração em silêncio. Tem uma capela lá na Canção Nova de adoração perpétua. Então os membros vão passando por lá, rezar o terço todo dia. Ou seja, é um meio na qual se apresenta um tipo de espiritualidade. Tá vendo? Então os santos são guias de oração nessa medida. Nessa medida. Eu nunca posso colocar no santo uma divindade, trocar o nome dele, chamar ele de... Nem sei como é que é o nome deles que eles têm por aí. Aí, às vezes, você vê dia de santo, um monte de gente de branco, né, que vai na igreja, porque ele tem um codinome, tem outro nome. É uma divindade. Para nós, não. Para nós, não. Os santos são modelos. E como eles foram imitadores de Cristo, hoje, numa comunhão mais perfeita com Cristo, eles podem ser intercessores. Isso são os santos para a gente. Mas, sobretudo, entre aspas, no nosso curso, fica a lição. Eles são modelos de diversos tipos de espiritualidade. Uma voz, não sei se Marisa ainda continua aí com a internet, está aí. Continua, por favor. Quem pode educar... Quem pode educar na oração? A família cristã é o primeiro lugar da educação na oração. A oração familiar cotidiana é particularmente recomendada porque é o primeiro testemunho da vida de oração da Igreja. A catequese, os grupos de oração, a direção espiritual constituem uma ajuda e uma escola de oração. Olha, atenção, atenção. A família cristã é o primeiro lugar de educação na oração. Eu não esqueço uma live que Dom Henrique Soares fez, onde ele dizia que uma das coisas que mais mexeu com ele na vida de oração era ver o pai rezando. Parece simples. Para o filho homem, depois eu vi uma outra palestra e de fato é fundamental. Para o filho homem, é importantíssimo que ele veja a figura masculina rezando. E aí Dom Henrique dizia, quando eu via meu pai ajoelhado, quando eu via meu pai rezando, eu dizia para mim mesmo, rezar é coisa de homem. Coisa de criança, adolescente. Mas a lição ficou para ele. Olha que bonito. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, vocês são testemunhas vivas disso, oculares disso. Quantos pais entregam seus filhos na catequese e vão embora. Você tem que caminhar na igreja, hein? Você tem que caminhar na igreja, hein, filho? Aí o filho fala assim, calma aí. Meu pai fala que caminhar na igreja é muito bom. Mas ele não vem para a igreja. Então não é bom. O filho, ele copia as ações do pai. Se a criança, olha, o que se tem de testemunho disso,
de crianças que viram seus pais rezando, depois adolescentes, a gente chama de aborrecentes, né? Quando chegaram aborrecentes e jovens, saíram. Mas parece que o coração fica inquieto, sabe? E aí, quantos desses voltam e dizem, aquele desejo de voltar para a igreja, porque ele sabe o caminho na qual ele tem que caminhar, porque ele viu os pais dele rezando. Quantos que entraram pelo mundo das drogas e de repente, um estalo, minha mãe está rezando por mim, meu pai está rezando por mim, e volta. Então, é obrigação da família apresentar o caminho da oração. Olha o que o catecismo nos apresenta. A oração cotidiana. O que é cotidiana? Todos os dias. Todos os dias. Eu preciso que meu filho, né? Isso não é relação de pai para filho, mãe para filho, mas também entre esposo. Algum momento do dia, a gente tem que rezar. Né? Vamos dizer assim, no jeito mais pobre de explicar. Mas a família é essa educação. Não basta, vamos dizer assim, hoje eu não estou afim, não. É todos os dias. O Monsenhor Jonas, na Canção Nova, uma vez pregou sobre isso. Quando eu não tiver afim de rezar, aí que você tem que rezar mais ainda. Aí que tem que entrar a sua fidelidade. Eu não sei, eu acho que eu fiz slide sobre isso. Eu botei entre parênteses, vocês estão vendo aí, a catequese, grupo de oração, direção espiritual, o parágrafo do catecismo correspondente. Então, por exemplo, eu não sei se tem mais gente, mas a Estela acompanha com afinco, né? A catequese. Aí diz sobre a oração para as crianças na catequese. Eu acho que eu peguei algumas coisas no próximo slide, se eu não me engano. Lê para mim aí, por favor. Acho que é Marisa ainda, né? São João da Cruz. Se a alma deseja avançar na perfeição, deve considerar bem em que mãos se entrega, pois conforme o mestre, assim será o discípulo, conforme o pai, assim será o filho. E ainda, o diretor deve não somente ser sábio e prudente, mas também experimentado. Se o guia espiritual não tem a experiência da vida espiritual, é incapaz de nela conduzir as almas que Deus chama, e nem sequer as compreenderá. São João da Cruz. Reparem que São João da Cruz coloca 2 pontos distintos. Primeiro, o pai, né? Pai, mestre. Então, vamos falar no âmbito familiar. Tem um vídeo muito interessante aqui na Pastoral Familiar. Aí, Rita, ó. Eu não lembro, mas o pai faz, aí o filho copia. O pai está dirigindo. O pai xinga, o filho no banco de trás também xinga. O pai ajuda o morador de rua, o filho também ajuda o morador de rua. O pai caminha de um jeito, o filho imita o jeito que o pai está caminhando. Então, se o pai reza, naturalmente, o filho também vai entrar nesse caminho de espiritualidade. E São João da Cruz coloca também, não sei se algum de vocês na sala tem, mas não sei se vem caindo de Jesus, mas é importante uma vida que se tenha um padre que lhe aconselhe, um diretor espiritual. Tem gente que tem uma irmã, uma freira. Aí São João da Cruz fala o seguinte alerta, que o guia espiritual tem que ter uma experiência de vida espiritual. Senão cai naquela passagem, um cego guiando outro cego. Se o meu diretor espiritual não reza, o que ele vai passar para mim? Então, se ele tem uma vida de espiritualidade, ele vai passar a vida de espiritualidade. Dizem, eu nunca fui, né? Tem os conventos, até no centro da cidade tem conventos, que as pessoas vão muito para receber conselhos, se confessar. A gente chama isso os monges, aqueles que vivem em clausura. Você pede um conselho, eles têm experiência de vida que você fica assim, mas caramba, como é que ele em clausura ele tem essas experiências, essas palavras? Mas é que é uma vida íntima de oração, onde quem fala, a boca que fala, não é uma voz humana, mas entra numa comunhão de oração tamanha que é o próprio Senhor que conduz. Veja 2 exemplos de santos que não eram pregadores de multidão.
Santo Cura das? Padre Pio. Você já viu algum filme, alguma história do Padre Pio pegando o microfone e pregando para muita gente? O trabalho dos dois era um trabalho de confessionário. O confessionário eram horas e horas e horas de pessoas na fila. Por quê? Porque vivia uma vida de oração tamanha que sabia tocar naquilo que a pessoa precisava escutar. O Frei Gilson tirou foto, né, com o padre José Augusto, né, que eu botei até no grupo outro dia, que é o padre treteiro, que não tem meias palavras, mas ele vive uma vida de oração que quando você vai se confessar com ele, ele fala aquilo que você não quer escutar. A gente está naquela modernidade, né? Ai, eu quero escutar isso. Ah, a pessoa não foi agradável, eu vou procurar outra. Eu quero escutar. Você vai com uma disposição de que a pessoa concorde com o teu pecado. Tem que incomodar. Né? Fiz uma partilha no texto dizendo: palavra de salvação é a palavra que machuca. Porque se não machucar, não salva. Não pode ser palavra que me agrada. Palavra que me agrada, o mundo prega. Então, veja, uma vida espiritual, como o São João da Cruz está falando, o pai espiritual, o diretor espiritual, o seguinte espiritual, tem que ser uma pessoa que leva uma vida coerente de intimidade com Deus. Tá? Então, guia de oração. Acho que eu botei aqui. Ah, não botei não. Antes de voltar aqui, faz o seguinte, pega o catecismo. Você tá um catecismo na mão? Catecismo na mão? Eu não sei nem como é que eu volto. Ah, voltei. Ai, que bom. Pega o 2688, por favor. 2688. Se a Estela estiver aí, que vai ser para quem trabalha com catequese, eu sei que ela trabalha. Se ela estiver aí, pode abrir o microfone e ler, por favor. 2688. Ela tá aí? Deixa eu contar, não. Tô sim, eu tô procurando aí. Ah, tá bom. É porque eu não vejo. Então, se você achar, por favor. Quem tiver o catecismo, repito, 2688. 2688. A catequese das crianças, dos jovens e adultos procura fazer com que a palavra de Deus seja meditada na oração pessoal, atualizada na oração litúrgica e interiorizada em todo o tempo, a fim de produzir seu fruto numa vida nova. A catequese é também um momento em que a piedade popular pode ser avaliada e educada. A memorização das orações fundamentais oferece apoio indispensável à vida de oração, mas importa grandemente fazer com que se saboreie seu sentido. Isso, das mesmas. Veja, olha quanto trabalho a catequese aqui tem. Olha quantos caminhos. Já vou sublinhar, já vou separar. Olha quantos caminhos o catecismo apresentou para a catequese das crianças. Que a palavra de Deus seja meditada na oração pessoal, ou seja, fazer uma pequena anexo divina com as crianças também. Isso aí. Aqui, a catequese aqui do meu filho propôs que fizessem um vídeo de 1 minuto sobre a parábola do semeador. É um jeito. Pegou a Bíblia, leu, refletiram e apresentaram de alguma forma. É um jeito. Interiorizada a todo tempo. Catequese também é um momento em que a piedade popular. O que é piedade popular? Por exemplo, via sacra, o terço, a devoção a um santo. Então, muito de cultura. Se, por exemplo, minha catequese de São Benedito, eu posso ter um encontro com as crianças mostrando o quanto a vida de São Benedito é um modelo. Piedade popular. E como é que essa vida com São Benedito pode me auxiliar na minha vida pessoal? A devoção de um santo. O que é a devoção de um santo? Faz parte da piedade popular. Peregrinação para Aparecida. Quem vai se inscrever? Apresenta na secretaria da igreja. Você pode usar uma peregrinação, que é uma piedade popular, como meio de catequese. O que significa eu pegar o ônibus, entrar no ônibus, ir para Aparecida, ir para Canção Nova? O que significa esse ato?
esse homem peregrino. O que significa a gente andar nas ruas do bairro, na festa do padroeiro, são piedades populares. Eu posso fazer isso com as crianças. Agora, olha que lindo, não só com as crianças, mas com a gente. A memorização das orações. Vamos lá, o pilar das orações. Credo, Pai Nosso, Ave Maria, Glória, gravar. Vamos lá, gente, vai assim, Santo Anjo do Senhor. Isso. Vamos explicar o que significa Ave Maria. Quem disse isso? Onde está na Bíblia isso? O que significa essa cheia de graça? Ou seja, mais do que memorizar, aqui diz, importa grandemente fazer com que saboreie, que não seja uma repetição de palavras. Eu não sei se o pessoal já tem visto, mas o Padre Mazzini tem dado muito valor a isso, colocado as crianças no altar para falar e rezarem essas orações que são decoradas, são bonitas, fazem parte da vida das crianças, e tem valorizado muito essas crianças indo lá na frente, bota o microfone na mãozinha delas e elas rezam, fica todo mundo ouvindo aquela oração linda com aquela voz maravilhosa de criancinha. É muito bom. E uma coisa interessante com criança, né? Porque quando você dá uma responsabilidade para a criança acha aquilo o máximo. Isso. Lembro quando ainda meu filho pede para ela ajudar o colega, a ensinar para o coleguinha. Lembro quando meu filho era escalado para ler, nossa! E aí chamava minha mãe, chamava a minha irmã, vamos, porque eu irei, assim, sente participativo. Então, quando o pároco faz isso, poxa, que maravilha! Imagina um trabalho em grupo, você dividir papéis. Você pega a Ave Maria, você pega a Cheia de Graça, agora faz um trabalho de casa, no próximo encontro vamos explicar. Aqui o catecismo está dando dicas de como a catequese é importante numa vida de oração. Meus irmãos, quantas famílias foram convertidas pela ação da criança? Nós temos testemunho em nossos casais de crianças que foram um meio de trazer a família para a igreja. Olha a pastoral em conjunto. Uma pastoral familiar caminhando com a catequese. Olha que bonito. Como se pode fazer esse casamento. Graciano, Dom Orani, quando foi na 4ª semana, né, do mês das vocações, aí ele explicou o significado da palavra catequese. Eu pelo menos ainda não tinha ouvido. Ele falou que catequese é fazer ecoar, porque muitas vezes o sentido da catequese na igreja fica restrito à preparação dos sacramentos, mas essa catequese de fazer ecoar a palavra de Deus, ela tem que se fazer presente na vida toda. Então eu falo pela pastoral familiar, né? Que é o que a gente faz, que não, como você diz sempre, não entrando no sentido do ativismo, mas é sempre de formar, de ensinar as famílias, porque muitas famílias, às vezes, têm acesso a essa palavra, como você está falando, quando está com seus filhos, quando está preparando, ele acompanha. Mas depois, o Padre Mazzini também sempre fala isso, muitos... depois do Crisma, nem aparecem mais na igreja. Então, é importante que a catequese ela seja para todas as pastorais, pela pastoral de conjunto, que a gente ensine essas orações, que ensine, que dê a formação sobre o evangelho, sobre as coisas da igreja, o tempo todo, assim, a vida toda. A pessoa pode aprender a vida toda na pastoral da terceira idade, na pastoral da família, na catequese. A catequese é para a vida toda. Ele repetiu isso, Rita. Ele Graciano. repetiu isso no nosso encontro que Oi. a gente teve da catequese essa que semana. legal. Ele repetiu exatamente isso. Acho que essa voz ainda vive. Junto, Rafael. todo mundo junto. Ah, Rafael. A Rafa estava no encontro com a gente. Diga, Rafa. Não, Estela, eu acho que o Graciano não sabe. Oi. Mas eu também sou catequista lá na São Benedito. E eu sou dos pequenininhos, do primeiro ano, né? E eu até escrevi aqui no chat, muitos chegam sem saber fazer o sinal da cruz, né? Porque muitas vezes os pais são de outras religiões e nós ensinamos. E outros chegam sabendo todas as orações, porque os pais são fervorosos, né? E ensinam as coisas aos filhos. E é muito bonitinho ver eles pequenininhos, né? Porque o primeiro ano eles já chegam com 8 anos, assim. E aqueles que não sabem, aí eles atropelam as frases e a gente senta e mostra, né, o livro, aí lê com eles.
muitos ainda não sabem ler, porque dependendo da escola, né? E aí a gente, querendo ou não, a gente acaba ensinando a ler também, sabe? E aí a gente, como você falou, um começa, o outro dá o papelzinho, a gente faz isso também, a Jussara, eu sou catequista auxiliar da catequista Jussara. E aí a gente sempre leva alguma coisa para estimular mais, porque você ficar, vamos lá, repete, eles não pegam, né? Então, assim, e isso, olha, Graciano, você falou aí, eu fiquei olhando assim, isso traz uma felicidade tão grande para os nossos corações, ensinar eles a rezar. E eles, quando eles aprendem, eles chegam assim, tia, ó, eu consegui. A oração do Santo Anjo, a oração, porque no início você só ensina o Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, agora eu esqueci. Aí depois, já para o final, ensina Salve Rainha, tem um passo a passo, né? E quando eles conseguem, eles chegam com tanta alegria e dizem, e assim, alguns a avó já ensinou, normalmente é a avó, né? Porque os pais estão sempre trabalhando, então as avós têm assim uma participação especial. Agora, quando eles não sabem, eles chegam dizendo, tia, eu aprendi, ensinei para minha mãe, todo dia de noite a gente está rezando. Olha. Aí assim, eu fico assim, né? Eu venho para casa de olhos vermelhos. É o que eu costumo dizer, assim, o que a gente vive na igreja, a gente é testemunha daquilo que Jesus falou, dar de graça e receber de graça. Porque todo o restante, mesmo, por exemplo, a generosidade de vocês, né? A gente crê na divina providência. Porque você entrega por amor, as coisas acontecem. Então, assim, não há nada mais, entre aspas, recompensador, a gente faz de forma gratuita. Quando aquilo que você faz, pela sua natureza humana de corresponder, surge de alguma maneira efeito naquele que está te ouvindo, naquele que está participando. Não tem nada mais valioso. Por exemplo... É engraçado, né? A gente fica com uma alegria, né? Exatamente. Eu penso assim, aquela parte, a gente tem mais alegria, né? Mais alegria em dar do que receber. Por exemplo, eu vi de perto, né? Quando a gente participou do retiro de casais, que a Rita foi no passado. Quando eu comentei com ela de uma mensagem que eu recebi de um casal que se converteu, você viu o brilho no olhar da Rita. E assim, falar assim, caraca! Sabe? A pessoa está ali, vamos dizer assim, há 50 anos trabalhando no retiro. Não. Está muito tempo. Mas se esse brilho no olhar a gente perdemos o sentido de estar na igreja. Não tem por que fazer mais nada. Porque é o novo de Jesus Cristo que se faz novo a cada dia. Então, por exemplo, o que eu comentei, não era nem para comentar no grupo, era para falar com vocês na introdução, mas eu fiquei impactado em fazer os slides. Ou seja, eu sou o primeiro ouvinte. Eu sou o primeiro que está recebendo. Então, se isso não mexe comigo, de alguma forma eu estou errando, estou virando profissional da situação. Exatamente. Não, está errado. Entende? E o padre Mazzini, na missa passada, eu não lembro se foi na passada ou retrasada, na última missa que eu... Aí ele apresentou uma garotinha que rezou a oração de São Miguel. Mas só que ele fez aquilo um acontecimento. Ele falou na live que ele descobriu uma criança da catequese que sabia rezar toda a oração de São Miguel, uma oração grande e forte, que a oração de São Miguel fala de Satanás, fala de batalha. Aí ele pegou, ele chamou a mãe, chamou o pai, assim, parecia uma hora de que ia ter um acontecimento grande para a menininha. O altar brilhou, né? Ele chamou a criança no altar. Aí dali ele foi perguntando. Foi lindo. Depois da oração de São Miguel, ele, mas você sabe essa oração? Sabe? Aí a menininha falava, então eu acho bonito, assim, esse incentivo tanto da família, que ele estava querendo, naquela família, né, ele com a experiência dele, mostrar que aquela família ali estava incentivando. Ela sabe orações, eu pelo menos não sei oração de São Miguel, e ela falou todinho. É interessante, para a gente fechar essa parte, aquilo que o Dom Danilo falou sobre a etimologia, de fato, né, a gente até comentava, que a catequese, de fato, é esse fazer eco. É como se fosse aquela passagem de Paulo. O que eu vos transmiti é aquilo mesmo que eu recebi. Ou seja, tradição, o termo tradição, lembram? Vem do tradere, que significa entregar. Eu recebo, eu entrego. Eu recebo, eu entrego. E nós, católicos, temos essa obrigação de não inventar. Apenas passar aquilo que é a verdade de todo o tempo. Aquilo que é a verdade da igreja de
todos esses séculos. Então, isso é a catequese fazer eco. E muito bem comentado. Catequese é uma tarefa para toda a vida. O catecismo traz a formação da consciência é até o último suspiro. É por toda a vida. Então, é obrigação, e infelizmente você vai vendo isso cada vez menos, obrigação da gente buscar e estudar, porque a gente sabendo, compreendendo, a gente repassa, ou seja, é o grito no espaço vazio, faz eco, né? Vamos fazer o eco, até que hoje eu estou um pouco triste com isso, mas grita, Vasco, 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 vai fazendo eco, é o fazer eco, entende? Então, seguindo, queria nem tocar nesse assunto, porque não estou... Vamos lá, o catecismo, agora aqui estamos no grupo de oração, olha que interessante, 2689. Pode ser a mesma voz que leu, não sei nem quem leu, pode ler. Fui eu, 2689. Isso. Os grupos de oração e mesmo as escolas de oração constituem-se hoje em um dos sinais e um dos estímulos da renovação da oração na igreja, contanto que se beba nas fontes autênticas da oração cristã. O cuidado com a comunhão é sinal da verdadeira Oração na igreja. Eu acho que ela queria falar isso. Está acabando isso. Veja, grupos de oração, e-mails de oração, escola de oração, oficina de oração, grupo de oração, encontros no monastério, são aquilo que dá vida à igreja. Certa vez eu ouvi, muito, muito, muito interessante, que o grupo de oração, nessa essência querigmática, muitas vezes vem nos recordar aquilo que muitas vezes na nossa vida nós esquecemos. Qual é a essência do grupo de oração? Anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Uma frase simples, mas que muitas vezes nas nossas ações de vida nós esquecemos. Então, olha que bonito. Aqui diz que são como sinais e mola da renovação. Por que é renovar? Trazer o novo à tona. Qual é a grande novidade? Deus se fez carne. Ele é o Senhor. Então, qualquer grupo de oração, você vai escutar um pregador, ou no momento de oração, não sei, olha, Jesus é o Senhor. Viu? Guias para a oração. Catequese, grupo de oração. Aqui também fala, depois vocês podem ler, sobre a direção também espiritual, que é muito aconselhado. Agora, olha que interessante. Achei tanta foto bonita na internet, tanta foto bonita, que acho que faltou espaço para eu colocar os oratórios em casa. Olha que lindo, olha que lindo. Já estou planejando fazer com minha esposa, quando sobrar alguma coisa, fazer alguma coisa em casa, ver se descubro algum espaço para fazer bem bonito. Meus lugares são bem simplesinhos, mas olha só que lindo. Olha que lindo. Uma voz, lugares favoráveis à oração. Uma voz. Quais os lugares favoráveis à oração? Em toda a parte se pode rezar, mas a escolha de um lugar apropriado não é indiferente para a oração. A igreja é o lugar próprio da oração litúrgica e da adoração eucarística, presença real. Também outros lugares ajudam a rezar, como um recanto de oração em casa, um mosteiro, um santuário. Pode seguir, Rita. Eu peguei o catecismo, que eu achei muito bonita essa explicação. Para a oração pessoal, pode servir um recanto de oração, com a Sagrada Escritura e ícones, imagens, para aí se estar no segredo diante do Pai. Numa família cristã, este gênero de pequeno oratório favorece a oração em comum. As peregrinações evocam a caminhada pela terra em direção ao céu. Esqueci de trocar o acento do gênero. Peguei na internet, vem lá de Portugal. Vejam. Primeiro, lugar apropriado para a oração é a igreja. Aqui eu botei entre parênteses porque o catecismo explica melhor, né? Eu estou usando compêndio, mas o catecismo explica melhor. Porque lá é o lugar da presença substancial de Cristo. Lembra? Tem uma frase que acho que é de Dom Bosco. O lugar mais poderoso na terra é diante de um sacrário. Visitar o sacrário. Porque lá está o Senhor. Ah, mas no meu quarto está o Senhor? Tá, não da mesma forma que está no sacrário. No sacrário tem a presença física, real,
substancial. É um local que você pode fazer a adoração. Né? O meu diretor espiritual veio me aconselhando que eu agora fizesse, com a igreja aberta, fizesse visitas todo dia para aumentar essa minha intimidade ao sacrário. Pequenas, mas que não falassem, né? Procurasse não falar, mas silenciar. Apresentar os meus momentos. Olha só o que você pode fazer também. Apresentar seus momentos durante o dia, aquilo que te incomoda, aquilo que te atrapalha, aquilo que te distrai da intimidade com Deus. Mas em casa, olha que lindo, em casa você pode fazer o que se chama aí no compêndio, o catecismo trazendo, recanto de oração. Olha quantas imagens bonitas. A gente tem um amigo aqui na paróquia, que ele tem a casa grande, né? Graças a Deus. Ele fez na parte, acho que lateral da casa, como se fosse uma capela. Um genuflexório, banco de igreja, um crucifixo muito grande, uma mesa onde ele coloca a Sagrada Escritura, vela, lindíssimo, lindíssimo. Vejam, o compêndio diz, em toda parte se pode rezar. Lembrem do encontro passado. Todo momento da nossa vida pode ser um momento de oração. Mas é necessário que eu me retire para algum ambiente também. Agora a gente faz a completude do encontro passado. Para que eu me retire para um local da minha casa, onde eu me coloque na presença dele. Lembrem. Eu botei para memorizar todos os dias. A oração é relação. A oração é intimidade. A oração é ato de humildade. A oração é silêncio. Então, é de fundamental importância, que se tenha esse local propício até dentro de casa. Porque o local que a gente mais visita é a nossa casa. Agora, na pandemia, o local está todo dia. Mas veja, antes a gente saía para fazer a nossa atividade, mas é o local da nossa volta. Certa vez, minha esposa, eu não tenho tanto costume, né, de viajar. Mas talvez vocês aí que vão muito para a Europa, né, vocês fazem muitas viagens, só tem gente chique aqui. Quando vocês viajam, é muito bom a viagem, não é? Mas a minha esposa uma vez falou a frase, mas é muito bom voltar para casa. Você viaja, você curte, você passa. Tá? Concordo com ela, hein? Concordo. Quando você está no caminho de volta na viagem, o que você mais quer? Chegar na sua casa. É muito bom voltar para casa, porque ali é a tua igreja doméstica. É o teu momento. É o teu, vamos dizer assim, é patrimônio. Parece que aquilo que você abre a porta de casa é o local que te dá a segurança. Ai, cheguei na minha casa. Então, dentro dessa sua casa, que muitas vezes é agitada, né? Televisão, ver futebol, ver isso, ver aquilo, e conversa. Aqui está aconselhando que você tenha algum espaço para que olha só o momento de você chegar nesse espaço e sentar já é um ato de recolhimento. É um ato de recanto da oração. Você está demonstrando ao Senhor que você, indo até o local, você está se colocando à disposição dele de ouvir. Por isso eu incluí essa linha do catecismo. As peregrinações evocam caminhada pela terra em direção ao céu. Quando você pega um ônibus para ir em Aparecida, é um ato de peregrinação. Não é uma viagem com outra qualquer, mas é uma viagem orante. Desde o momento que você separa a sua vaga, desde o momento que você entra no ônibus até o momento de lá. É um momento de encontro. Nós não somos peregrinos nessa terra, então a peregrinação vem justamente recordar isso. E para que eu chegue à peregrinação até ao céu, é indispensável que eu tenha uma vida de oração. Coloquei várias fotos aí para que você se inspire a você fazer um local desse. Para quem é do Valqueire, vamos ajudar a nossa Casa de Maria aqui, que é a Casa de Artigos Católicos, para comprar as imagens, fazer em casa. E aí depois, quando a pandemia passar, aí você me convida para visitar, rezar com você, lógico, comer alguma coisa, né? Partilhar alguma coisa. Quem sabe um salgadinho de camarão de rabo de fora com catupiry, quem sabe, né? Quem sabe. Não sei se minha esposa está aí, mas se minha esposa estiver, ela vai brigar comigo.
Não precisa de lanche, só rezar. Mas o lanche é importante. Mentira, para isso não. Edita. Edita. Segue o slide. Vida de oração. Vida de oração. Uma outra voz. Um de cada vez. Alô? Som. Quais momentos são mais indicados para a oração? Todos os momentos são indicados para a oração, mas a Igreja propõe aos fiéis ritmos destinados a alimentar a oração contínua. Orações da manhã e a da noite, antes e depois das refeições. Liturgia das horas. Eucaristia dominical. Santo Rosário, festas do ano litúrgico. Não se pode orar sempre, se não se reza em certos momentos por decisão própria. Olha que bonito. Pode ler, Mariluz, pode ler. Devemos lembrar-nos de Deus com mais frequência do que respiramos. São Gregório de Nazianzo. Olha, lê a imagem para mim, Mariluz. Olha que bonito. Deus tem sede. Deus tem sede de que tenhamos sede dele. Olha que lindo. Olha aqui. Então, quais os momentos mais indicados para oração? Todos os momentos. São Gregório diz que a gente deve rezar mais do que a frequência com que respiramos. Ou seja, a minha vida tem que ser uma vida vigilante em Deus. Tudo que eu fizer, eu falo assim, caramba, estou agradando a Deus ou não? É aquilo que a gente fala de temor de Deus. Não é medo, mas o temor de ofendê-lo. Porque ele me amou primeiro. Então, eu quero corresponder com esse amor. Mas, olha, aqui diz algumas práticas de vida de oração. Pela manhã, nós temos as orações da liturgia das horas também. Mas você pode fazer uma oração pessoal. Acordei, abri os olhos, tenho vida. Se vida tenho, minha vida deve ser para ele. Então, eu devo fazer uma oração. Aqui até diz, outros meios como assim, vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Ou você pode falar, por sua intercessão, Virgem Santíssima, Mãe, me acompanha nesse dia. Santo Anjo do Senhor. Né? A gente aqui em casa, eu e minha esposa, eu levo para trabalhar, a gente tem uma oração própria pela manhã. A gente recebeu no marcador de página, então a gente já decorou. Então, todo dia, a gente reza essa oração juntos, no carro, pela manhã, entregando o nosso dia. Oração da noite. É muito bonito o costume dos monges, né, de fazer as completas, mas faz o exame de consciência, entrega à noite, se caso não acordar, que Deus receba numa morte santa, mas após essa oração, eles não conversam mais com ninguém. Se dirigem à cela para dormir. Mas por que isso? Para que eles estão vigilantes para que a língua não corra o risco de pecar. Lindíssimo, lindo. Então, depois que eu faço essa oração, eu me dirijo à cela para dormir. Eu tenho aula, né, à noite com o padre, fazendo ainda, finalizando algumas disciplinas, em que uma pessoa disse, ai, padre, a gente podia rezar em aulas completas. E ele respondeu, mas o que é mais complicado é que o certo horário, né, que eu devo rezar e dormir. Olha a preocupação dele. Para que ao rezar, ele não corra o risco de falar besteira. Olha que lindo. Isso é ato de vigilância. Então, antes de a gente dormir, a gente entrega, né? Eu sempre falo com meu filho que restaure o nosso corpo, restaure nossas forças, mas que a alma esteja vigilante no amor a Deus. Antes e depois das refeições, dói saber que tem muita gente que não tem uma refeição. Mas na minha casa, poxa, eu tenho um prato bonito. Às vezes a gente faz uma comida bonita, né? Geralmente domingo, a gente tem um almoço de domingo. Lembra que a gente comenta muito? Almoço de domingo. Mas a gente sempre reza de pé, entregando, sobretudo, aquele também que não tem o que comer. A compaixão por aquele que não tem. Então, antes de se alimentar, agradecer a divina providência de a gente ter o alimento na nossa mesa. Né? Agradecer por esses bens que a terra nos dá. Né? Olha só, o terço, né? Quando a gente vê as festas do ano litúrgico, a gente acompanha os anos litúrgicos com aquela proposta, quaresma.
é um tempo forte de oração, não é isso? Lembra? Se você reza, reze ainda mais, tem um propósito ainda mais. O advento, colocar o coração em espera para a grande novidade que está para acontecer. Então, a vida litúrgica nos ajuda muito. Ter uma vida litúrgica de acordo com o evangelho do dia. Eu sempre faço a liturgia do dia, meia-noite, para saber o que a leitura está me conduzindo nesse dia. Muito bonito. Também é um outro jeito, né? Então, assim, lembre, rezar todo o tempo. Mas, em algum momento, tem que ter uma pausa no meu dia. Né? Seguindo. Agora, as expressões da oração. Eu não vai dar tempo de falar todos os slides. Vou, acho que, fechar esse mais 2 e depois eu continuo no encontro que vem. Não ficar muito corrido. Eu acho, né? Uma voz. Um de cada vez, sem briga. Agora, 1, 2, 3, vai. 4, 5, 6, vai. Quais as expressões da oração? Quais as expressões da vida de oração? A tradição cristã conservou 3 modos para expressar e viver a oração: a oração vocal, a meditação e a oração contemplativa. Seu traço comum é o recolhimento do coração. Olha, atenção. Muitas vezes a oração vocal, ela é simplesmente saltar palavras sem mexer com o coração. Aqui o compêndio está dizendo a oração vocal com que as frases que estão saindo de mim sejam uma verbalização daquilo que é a minha vida de interior. Então, o compêndio está resumindo aquilo que o parágrafo está dizendo, a sua completude. Então, oração vocal, a meditação e a contemplativa. O traço comum das 3 é o recolhimento do coração. Então, que a minha boca fale aquilo que o coração está dizendo. Prestar atenção nisso, né? Porque, vamos dizer, a oração vocal daquelas pessoas que vão começar um encontro. Vamos fazer uma reza aqui rapidinho? Não é um recolhimento do coração. Eles simplesmente estão cumprindo um rito. Vamos falar porque é importante falar. Lógico, não estou entrando no âmbito de julgamento porque a vida é uma disposição interior. Eu não enxergo o interior como São Padre Pio enxergava. Mas a aparência diz, né? Igual minha esposa que diz. Igual as pessoas que vão marcar lá a missa lá. Queria marcar uma missinha de 7º dia. Que missinha? De missinha de 7º dia? Que missinha? Marcar uma missinha de ação de graça. Ora, bora. Não tem a compreensão do que é uma Santa Missa, né? Mas, enfim, precisamos formar esse povo. Continua aí, voz. Eu não sei de quem é essa voz. Eu acho que é a da Estela. Como se caracteriza a oração vocal? A oração vocal associa o corpo à oração interior do coração. Até a mais interior das orações não poderia prescindir da oração vocal. Em todo caso, ela deve brotar de uma fé pessoal. Com o Pai Nosso, Jesus ensinou-nos uma fórmula perfeita de oração vocal. Olha, o Pai Nosso está chegando o nosso encontro do Pai Nosso. Hein? Botei aqui só para deixar uma semente. Olha aquele gostinho, está chegando. Vamos lá, continua. É Estela, né? É. Viu? Continua, por favor. Jesus não rezou apenas as orações litúrgicas da sinagoga. Os evangelhos o mostram elevando a voz para exprimir a sua oração pessoal, desde a bênção exultante do Pai até a angústia do Getsemane. Isso. Depois, se a gente estivesse no curso, a gente pararia, mas eu aconselho muito vocês abrirem essas passagens que colocam. Né? Getsemane. Depois eu aconselho muito, muito, muito que vocês possam abrir todas as passagens que eu estou colocando, que eu leio antes, é de muita importância. É Jesus pronunciando palavras. Pai, se possível, afasta esse cálice, lembra da angústia? Pai, eu te bendigo porque me deste esse, lembra? É Jesus expressando na vocal aquilo que está dentro dele. Não precisava. Jesus não precisava porque ele buscava uma intimidade com uma pessoa distinta. Embora na unidade de substância com o Pai, são pessoas distintas, lembra das hipóstases na Trindade?
Mas veja, ele buscava essa intimidade interior. Mas a oração vocal mexe com o nosso corpo. Né? Por exemplo... Oi, Rita. É Rita, né? Desculpa. Eu achei legal, por isso que é bom a gente estudar, né? Que eu já tenho toda essa... Eu do alto da minha idade, mas eu e meu marido, a gente sempre fala isso, eu já dei testemunho sobre isso, a Estela sabe, né? Lá na pastoral, que eu já contei. O meu marido, né, a gente tem um oratório, está todo desarrumado, mas a gente tem um oratório, né? Tem uma poluição muito... Mas ele pega ele de manhã, isso todo dia, aí ele se ajoelha, ele lê a parte da palavra, aí ele canta, parece que ele está na missa, ele canta, aí ele mexe os braços para um lado, mexe os braços para o outro, aí ele fala assim, se ele achar que eu estou muito ansiosa, que eu sou demais, né? Aí ele fala, você fica perturbado porque você não reza. Eu falei, eu rezo, só que eu rezo, mas ninguém ouve, porque eu achava que não há necessidade da pessoa saber que eu estou rezando, eu ficar rezando. E aqui está falando que até a mais interior das orações não poderia prescindir da oração vocal. Vou falar com ele, agora aprende, vou ter que... E que a gente tem que expressar com o corpo, né? Uma maneira de associar o corpo à oração interior. Porque eu não entendia por que eu tenho que ficar rezando para as pessoas ouvirem se Deus está me ouvindo. Ele sabe o que está na minha mente, estou rezando, estou falando com ele. Mas ele acha que eu não rezo. Ele fala, você não reza. Eu rezo. E aí? Que bonito, né? Veja como um homem da casa, né? Como traz esse exemplo. Olha que bonito. Então, agora, olha o que São João Crisóstomo vai falar. Que a nossa oração seja atendida não depende da quantidade de palavras, mas do fervor das nossas almas. Olha que bonito. Olha a imagem. Não estou lendo a imagem aqui. Deixa eu ver aqui. O homem mais poderoso é o que reza. Porque se faz participante do poder de Deus. Olha que lindo, olha que lindo. Então, expressar corporalmente. Vejam que quando a gente estuda a liturgia é um composto de palavras e também de gestos corporais. Percebem? Por exemplo, o oremos. Você está em que posição? Você está em pé. Onde, de uma forma em pé, você está, como é que fala? Entregando as suas intenções de oração. Quando você está na liturgia da palavra, primeira leitura, segunda leitura, nos salmos, você está em que posição? Posição de ouvinte, sentado. No Evangelho, que é uma palavra que salva, que é uma palavra, a gente chama de coração das Escrituras, você se coloca de pé. E se você estiver na lateral da igreja, você muda o seu gesto corporal para inclinar-se para o ambão da onde está sendo lido, onde está sendo lido o Evangelho. Sabiam dessa posição? É muito bonito. Sim. Se eu estou numa lateral da igreja, eu me viro para o ambão. Porque seja o diácono, seja o padre, é Jesus, pessoa de Cristo, que está pronunciando palavras de salvação. Logo, quando ele fala a palavra da salvação, se repete em pé, glória a vós, Senhor, e se coloca sentado para ouvir o ensinamento. No ato da comunhão, né, com a epiclese, você se coloca de joelhos, em ato de prostração, de adoração. É o Senhor que está diante do altar. Então, o corpo também fala. Veja que bonito. Então, das 3 formas de oração, nós vimos a questão da oração vocal. Quando nós estamos em sala de aula, quem é aluno vai lembrar, sempre iniciamos as nossas aulas pedindo o quê? Vinde, Espírito Santo. Todos juntos, pronunciando de pé, clamando para que o Espírito Santo tome conta da sala de aula. Para que aquilo não seja um ato técnico e frio de somente buscar um papel, mas que sejam ensinamentos de mudança de vida. Então, quem é o protagonista? Não é o professor, não é o coordenador do curso, mas é quem? O Espírito Santo, primeiro nos tocar. Veja. Uma outra voz. O que é meditação? Penúltimo slide. Vou fechar em mais um somente. Uma voz. Não me deixe só. É o 2705? Não, 570 em cima.
Como? O 570 no compêndio. Ah, você está falando do catecismo? A meditação. Aí o 570? Isso, do compêndio, Então tá. Está na tela, não dá para ver. 570. O que é a meditação? A meditação é uma reflexão orante que parte particularmente da palavra de Deus na Bíblia. Mobiliza a inteligência, a imaginação, a emoção, o desejo para aprofundar nossa fé, suscitar a conversão de nosso coração e fortalecer nossa vontade de seguir a Cristo. É uma etapa preliminar em direção à união de amor com o Senhor. Isso. Agora pode ler o catecismo, por favor. 2705. Tá. Faça a primeira parte só, Natânia. Tá. A meditação... Ih, peraí, deixa eu tirar, que está resumido, né? O que é a meditação? A meditação é, sobretudo, uma busca. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, para aderir e corresponder a que o Senhor lhe pede. Exige uma atenção difícil de disciplina. Olha aqui, continua embaixo. Vou deixar só a parte depois para comentar. Meditando no que se lê. 2706, né? Meditando no que se lê. O leitor se apropria do conteúdo lido, confrontando-o consigo mesmo. Abre-se aqui um outro livro, o da vida. Trata-se de praticar a verdade para chegar à luz. Senhor, que quereis que eu faça? Olha só, daqui a pouco, por favor, vou pedir para ler o final, mas olha só, o que é uma meditação? A meditação é um estudo, mas é um mergulho naquilo que eu estou lendo. É, sobretudo, uma busca. Vamos dar um exemplo. Nós estamos hoje reunidos aqui, olhando aqui no Zoom, fazendo o nosso estudo. Pode ser que, em algum ponto do que você leu, você não faz na sua vida. Nós acabamos de ouvir a Rita falando, olha, meu marido dizia, eu não vi. Então, como é que é agora? O que ela deve fazer? Caramba, confrontar aquilo que a igreja está ensinando com aquilo que é minha prática. Vamos dizer outras palavras, na Lexo Divino. Eu leio, por exemplo, Jesus dizendo assim, amai os vossos inimigos. Quando você lê isso, te remete logo à mente de alguma pessoa que te fez muito mal, que tentou te destruir. Então, olha o que ele aqui no 2706. Meditando no que se lê, o leitor se apropria do conteúdo lido. Confronta-o consigo mesmo. Agora abre um outro livro, o da vida. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que me fez muito mal. Leio que Jesus manda amar os inimigos. Agora eu confronto. Eu tenho a palavra da salvação, de amar os inimigos, e eu tenho a pessoa que eu não quero perdoar. Olha o ato de humildade. Senhor, o que quereis que eu faça? O que quereis de mim? A resposta você já tem. Você tem que amar os inimigos. Então você confronta, agora vai fechar uma Bíblia, você vai voltar com a Bíblia para a sua biblioteca, na prateleira, agora abre um outro livro, o livro da sua vida. E aí você tem que apropriar daquilo e falar, palavra da salvação, é essa palavra. Mas aí você vai comentar com o mundo vai te ensinar o quê? Ele te bateu? Bate 2 vezes mais forte, não seja bobo. Qual palavra eu vou seguir? Se eu estou meditando e compreendendo as coisas que Jesus me ensina, eu devo segui-lo. Eu devo ser obediente. Por isso aqui a meditação é um estudo de, sobretudo, uma busca, mas confrontando com minhas ações. Aí sim, confrontando, eu devo mudar. Atenção ao 2707. Que lindo. Por favor, lê aqui. Márcia, por favor. 2707. Um cristão deve querer meditar com regularidade. Caso contrário, torna-se semelhante aos 3 primeiros terrenos da parábola do semeador. Mas um método não passa de um guia. O importante é avançar com o Espírito Santo no caminho único da oração, Cristo Jesus. Olha que bonito. Veja, o importante é avançar.
Eu tenho uma pessoa que me fez mal. Olha só, um exemplo. Jesus manda eu amar. A mudança radical é muito difícil de acontecer. É um progresso. O que eu tenho que fazer? Um caminho que se recomenda na oração. Entrega essa pessoa. Senhor, recebe fulano, porque fulano, de repente, não descobriu a beleza do que é a misericórdia, a beleza do que é teu amor. Transforma a vida dele. Recebe esse servo, recebe essa pessoa. Vai rezando por ele. É um jeito. Agora, fala, eu entrego em suas mãos, Senhor. Exatamente. Veja que plenitude de oração de Jesus Cristo no alto da cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você vê no filme da Paixão de Cristo. Eu tenho vontade de bater naqueles caras. Eu tenho vontade de entrar no filme e falar assim, ô meu irmão, acorda, tu não sabe quem é ele. Olha que maldade você está fazendo. Mas Jesus sobe. No alto da cruz diz, Pai, perdoa. São ignorantes. Olha que tamanho de intimidade, olha que tamanho de vida de oração. Olha que belíssimo. Olha que eu quero... Oi. Você falou aí do filme. Eu sinto, em algumas cenas, né, do filme, a gente tem essa raiva mesmo. Aquela parte do que ele tá chorando, né, no... Quando o Judas entrega ele, qual o nome? Eu esqueci. É o início do filme. No Getsemane, ele tá ali chorando. Nossa, aquela parte ali eu já começo, né? E aí vai rolando. Aí quando aparece Maria, com aquela fisionomia desolada, mas séria, calada, eu penso assim, só ela, que mulher. Onde eu, vendo alguém fazendo aquilo tudo com Miguel, eu ia ficar quieta. Nunca, sabe? E eu choro tanto olhando Maria, que olha... É claro, Jesus também me toca, né? Mas a gente é mãe, né? A gente fica assim... Não, solta ele! A que me dói, eu não sei se é o gesto corporal, mas é a parte da coroação de espinho. Tamanho do deboche, de colocar nele... Deboche. De colocar um negócio como se fosse um certo. Tu é rei! E tem uma outra cena que ele tá lembrando, que ela pega assim no chão, encosta, e ele olhando. Sim. Oh, nossa! Dizem que esse local que ele ficou, acho que na Terra Santa dá para visitar, é um local muito estreito. Ele passou a noite ali como se estivesse em pé. Você imagina. A única vontade quando está cansado é deitar. Ele ficar em pé, porque o local era muito estreito. É nessa cena que mostra Maria como se tivesse nessa compaixão do coração que está ferido na alma com aquele que está ferido no corpo. É algo lindo. Né? É exatamente isso. É muito bonito essa parte do filme. Mas uma vez perguntaram para o Dom Edson, que me deu aula, né? A gente está lá no Ceará. Jesus foi o homem que mais sofreu nessa terra e ele fez uma reflexão muito bonita. E ele usou também essa parte, não só física, mas do deboche. Porque ele era a pessoa que deveria ser adorada por todo ser humano. Ele deveria ser a pessoa que todo joelho se dobra. E sem pecado. Então as pessoas deveriam... Oi? Sem pecado. E isso. Então as pessoas deveriam assim, é ele, é o nosso Deus, é ele que veio nos salvar, ele que veio redimir todo o gênero humano. E naquele momento ele é debochado. Veio para os seus e os seus não acolheram. Veja a perseguição que ele sofre dos religiosos, dos fariseus, dos doutores da lei, que deveriam interpretar corretamente, mas que alguns não quiseram abrir mão de suas regalias para segui-lo. Então, isso machuca. Entre os vizinhos de Nazaré, era ele que é o filho de José e Maria? Tem sabedoria nada? Como muitas vezes dentro da nossa paróquia a gente não reconhece uma figura de santidade. A gente enaltece as limitações da pessoa. Somos assim. Então é difícil. Enfim, o catecismo vai trazer... Graziano, aqui nessa passagem, nessa 2707, o que a gente tem que praticar muito também é a virtude da obediência, né? Toda parte dessa oração de meditação, de estudo, ela entra nesse aspecto de obedecer aquilo que é as verdades reveladas. Eu recebo as verdades, confronto, abro minha vida e obedeço. Por isso, lá vou eu
Lá vou eu falar de Maria, a obediência dela. Ela viu ele sofrendo e se calou. Por quê? Obediência. Né? Nós temos no catecismo 2 exemplos de fé. O catecismo A apresenta... nova Eva, né? Exatamente. Onde nós trouxemos para a vida de oração 2 ícones, Abraão e Maria, Antigo e Novo Testamento. 2 pessoas do silêncio, mas 2 pessoas que calaram o seu querer para se tornar, eis aqui a serva do Senhor, escrava do Senhor, como Abraão se apresentou. Agora de Abraão, eu lembrei daquela passagem que ele leva o filho e aí aparece o anjo com o cordeiro. É outra que eu me emociono muito. E olha como ele acreditou em Deus, né? E a obediência. Plena confiança. Independente das coisas que aconteçam, ele vai conduzir minha vida. Vida de oração é isso. E veja, o 2707 vai trazer os terrenos. O terreno onde a semente caiu na beira do caminho. São as pessoas, ó. Estão nem aí. Recebem e logo Satanás já rouba. Já pega a semente no caminho as aves. Outros caminhos entre pedras. O que significa entre pedras? A semente não consegue estabelecer raiz. Logo, a semente morre. Muitos de nós não temos raízes. Percebam? Quer ver quando uma pessoa não tem raiz? Quando a pessoa fala assim, o que importa é ser feliz. O que importa é você estar bem. Não é raiz. Você está buscando simplesmente se acomodar naquilo que te faz bem. Não tem radicalidade. Radicalidade não tem raiz firmada. É um terreno. Outro terreno, no meio de espinhos. O que significa o meio de espinhos? Até dá fruto. Só que as preocupações do mundo são maiores. Sufoca a semente morre. Por isso, 2707 vai trazer cuidado com os 3 terrenos de semente. Gente, presta atenção em mim aqui. Ó. A gente teria que continuar, mas são 5h10. Eu quero ler o bate-papo e ver se tem alguma pergunta. Aí eu começo semana que vem aqui. Ó. Lembrem, oração contemplativa. Tá bom? Para não acelerar muito, ficar muito corrido. Lembrem, por favor, me ajudem. Terminamos na oração. Esqueci agora, mano. Meditativa. Isso, oração mental. Então, iniciaremos semana que vem, oração contemplativa. Deixa eu ver aqui. Cristiane, coitado, a internet está travando muito. Vivian, vejo os pais que nem levam os filhos para a missa antes da catequese, chegam só na hora da aula. Aqui é até antes, né? Mas os pais não participam da missa. Quantas vezes o filho tem que fazer o ofertório, os pais nem aparecem. No olhar da criança, só fica olhando a porta da igreja. Será que vão chegar? Será que vão chegar e não chegam? É duro. Mosteiro de São Bento, você pode agendar a confissão. Olha só, veja, muito bonito. Mosteiro de São Bento. Homens da clausura têm palavras brilhantes para a nossa vida de direção. A Rafaela falou, né? Já falei. Isso. Ana Luísa. Na paróquia Nossa Senhora de Fátima, a oração de São Miguel é ensinada na crisma e rezada após todas as missas pelo padre. Olha que interessante. A Rita tirou foto do oratório dela. Bonito. Agora, a partir de hoje... Tá muito desarrumado. A partir de hoje, todo mundo fazendo reforma em casa, criando oratório. Eu tenho meus oratóriozinhos. Eu também tenho. Um local de oração importante. Não esqueça, se alguém for criar formar me chamam naqueles moldes. Camarão, rabo de fora, catupiry. Há uma observação dentro da nossa forania do vicariato, né? Nas outras também deve ter, mas eu falo pelo nosso. Então, o Padre Rômulo, ele faz, além da confissão, ele faz esse serviço de escuta, de direção espiritual. O Padre Charles, da São Tiago, Padre Vitor Hugo, são os que eu conheço, que são muito bons nisso. E o Padre Antônio José, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, ele está fazendo, ele vai criar não, né? Ele vai desenvolver o Ministério da Escuta, que a escuta faz parte dos casos especiais da Pastoral Familiar e também do grupo de oração. Então, ele vai fazer com a renovação carismática a pastoral da escuta, que vai ser para o vicariato todo. E, quer dizer, vão ter mais padres, né, que multipliquem. Que o Senhor multiplique muitos homens de Deus
para fazer esse serviço de escuta e direção espiritual. Nós temos padres, por exemplo, o padre Gabriel Vilaverde está montando a paróquia virtual, os paroquianos virtual, muito bom. Muito bom. Leonardo Wagner tem um trabalho muito bom também pela internet. Padre José Augusto fala-nos verdades que doem, mas é bom escutar, a gente tem que escutar. A gente precisa parar de... A gente está numa geração, eles costumam brincar de geração Nutella, né? Graciano. A geração que quer escutar aquilo que agrada. Não! Tem que doer, porque senão não é conversão. Entende? Oi, Rafael. Graciano, o padre que você está falando, José Augusto, é o da Canção Nova, não é? Ele foi afastado um pouco, não foi? Muito tempo atrás, quando ele denunciou... Mas ele não voltou totalmente como ele era antes, não. Não, ele tá na Canção Nova Play todo dia. Todo dia. É porque eles têm... A missa das 6 horas, eu acho que ele que celebra. 6 da manhã. Isso. Eles têm missões distintas, né? Eles têm trocas, alguns padres saem em missão. Eu gosto muito dele, aí eu sinto uma falta porque ele fala, né? Pode entrar no YouTube, Canção Nova Play. É um dos vídeos mais visualizados do Canção Nova Play. Todo dia, todo dia. No meu caso, por exemplo, quando eu paro para fazer toda a parte da liturgia diária, que eu sempre faço um roteiro. Escovo os dentes com o padre Paulo Ricardo, aí depois dirijo o padre Mário Sortini, tem um jeito muito bem humorado de fazer uma homilia muito... Sartori. Cara, que eu nunca lembro o sobrenome dele. Sartori. E aí, o padre José Augusto, ele costuma entrar no finalzinho da manhã à tarde. Que entra no Play. Então, geralmente, é quando eu faço meu pós-almoço, quando eu consigo almoçar em casa, né? Aí, ou quando tem um horário... Mas então não passa na televisão Canção Nova? Eu não sei. Das 6 da manhã, não. Não, porque não é um horário televisivo. Então como é que eu vou saber, assim? Onde eu vejo? Você quer ver a missa completa? Não transmite. Acho que não transmite. O que passa dele é a homilia. A homilia. Mas aí estranho, não chega para mim, Não, pode entrar no canal. Eu vou, de repente, se eu tiver aqui... Eu sempre recebo. Eu acho que eu joguei no grupo. Eu também tenho aqui e não recebo. Eu cheguei a jogar no grupo, até brincando lá de treteiro. Não, aquele ali eu vi. Então, todo dia, pelo final da manhã, eles colocam essa homilia do Padre José Augusto. Você segue ele pelo Instagram? Ele tem Instagram? Eu nem sabia que tinha Instagram. Dele. Vou ver isso então, obrigada. Também. Eu não sei eu parei até de mexer no Instagram por causa da questão da memória. Você conhece o Graciano, o Dom Adair José Guimarães, que é de Goiânia, é um bispo, mas também as liturgias assim que ele fala, né? Todo de manhã ele chama de oração da manhã. São maravilhosas, curtinhas, mas muito boas. E ele também chama bem, ele já falou das virtudes, há bem pouco tempo agora ele fez assim, cada dia uma virtude, muito legal, muito bom. Muito bom, muito bom. Então, gente, é isso. Rita, depois... Posso falar só mais um pouquinho? Eu sei que eu falo muito. A Rita pode ir fechando, Rita. Se quiser a gravação, quem tem que já que a Rita falou do Padre Rômulo, aí eu lembrei. Padre Rômulo, todo dia às 6 horas da manhã, pelo Instagram dele, ele faz a oração da manhã inicial. E ele medita... Divina. Não é Alexio, não. Ele faz também, mas ele faz todo dia de manhã, 5 horas da manhã. Livro, a Filoteia. Não, nas 6 horas da manhã, oração matinal, mais a leitura do Filoteia, que é uma meditação matinal, muito entendeu? Legal. Olha, 6 horas da manhã em ponto, ele entra no Instagram, é maravilhoso. Como que é o nome dele? Põe um ali no grupo, se puder. Tem a página, é Semper Fidelis, né? O Fidelis. Não, Semper Fidelis é uma página que é um grupo de pessoas, e aí, no caso, na Lectio Divina, que é 10 horas da manhã, quando ele consegue, ele vai, mas quando não, vão seminaristas, outros padres. Também tem a oração do terço, e à noite, às 21 horas, tem a oração noturna. Mas ele faz por ele, no Instagram dele, às 6 horas da manhã. Olha... Passa o Instagram dele. Vou passar aqui, vou passar. Eu não sei a hora que eles dormem, porque os padres têm que acordar... Ele passa eles têm que acordar às 3 horas. Ele e o Padre Mazini. O Padre Mazini ficava falando, mas eu enlouqueço com a Rita.
Porque eu me baseio por mim, porque eu pego o meu celular e na hora que eu quero dormir, eu desligo ele. Mas eles parecem que não desligam. Ele fala, de madrugada o negócio apita. E é a mensagem dela. Depois de 3 horas tem que acordar. 5 horas tem. Aí eu parei de... Porque eu mando por linha de transmissão. Mandava para ele, coitado. Por lista de transmissão. Mas eu sei que eles acordam 5 horas... Não, acordam às 3 horas para rezar. Depois acorda às 5 horas, depois faz as orações todas. Quer dizer, esse tem que ser muito abençoado, porque é muita dedicação. Parece monge. Monge que é assim, né? Mas dizem que todos os padres fazem isso. Vou fechar aqui, tá? Tá, pode fechar.